Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda a mais uma Dopamine e que bom ter você aqui junto comigo aprendendo a palavra de Deus. Hoje nós vamos avançar mais um estudo da nossa série Mulheres Conquistadoras, inspirado no texto de Provérbios, capítulo 31, a partir do versículo 10, onde nós estamos aprendendo as estratégias da mulher virtuosa. Se você quer se tornar essa mulher, faça parte desses estudos. Se você ainda não viu os demais estudos, estão numa playlist aqui, é só fazer um Stepflix e você não vai se arrepender. E por falar nisso, você ainda não está no grupo das conquistadoras, o núcleo das conquistadoras, faça parte para receber os desafios que nós estamos compartilhando ao longo desses estudos que estamos fazendo por aqui. Tem um QR Code aqui na tela ou um link na descrição do vídeo, é só você entrar e fazer parte e não perder essa oportunidade. E você que está aqui e ainda não curtiu esse vídeo, já curte, compartilha com suas amigas, se inscreva no canal se você é nova por aqui e habilita o sino de notificações para não perder os próximos conteúdos. E também me acompanhe nas redes sociais para a gente ficar sempre juntinhas e coladinhas aí no dia a dia. Agora que eu já falei os recados aqui, já trouxe para você o ponto, importante de você fazer parte desse movimento, eu quero te convidar a abrir teu coração, a tua mente, pegar a sua Bíblia, papel e caneta na mão para estudar comigo. Hoje nós vamos aprender sobre inteligência emocional. Você tem inteligência emocional? Esse é um assunto muito falado hoje em dia, né? Até mesmo porque nunca se teve antes a sociedade tão doente emocionalmente. Porém, mesmo que seja um assunto muito falado, poucas pessoas trabalham de fato o desenvolvimento dessa área na vida, né? Às vezes acabam deixando passar batido ou acham que às vezes não é importante, que não é relevante, mas nós vamos entender que a emoção, ela está totalmente relacionada a como nós vamos viver o nosso propósito. E a mulher virtuosa, ela entende isso, por isso que ela se preocupa com a forma que ela está pensando, com os hábitos que ela tem e até mesmo com aquilo que ela acredita de si mesma. E você vai ver que hoje existem estratégias que você precisa começar a analisar se você está ou não aplicando na sua vida. E muitas pessoas, principalmente mulheres cristãs, que buscam a Deus, que têm intimidade com Deus, às vezes elas negligenciam suas emoções. Porque acham que as emoções, elas não vão interferir no seu lado espiritual. Mas eu posso te contar uma coisa? Engana-se quem pensa assim. O seu espiritual, ele está ligado sim ao seu emocional. E o seu emocional, ele depende do seu espiritual. Então não dá para você ser uma pessoa vibrante espiritualmente sem que você também tenha um equilíbrio das suas emoções. E quando você tem um equilíbrio das suas emoções, mas você não tem o seu espírito ativo, você fica sempre sentindo um vazio e uma falta que você não consegue entender o porquê você sente isso. Então por isso que as duas coisas precisam caminhar juntas. Não é à toa que somos dotados de corpo, alma e espírito. O corpo é a carne, a matéria. A alma são as nossas emoções. E o espírito é aquilo que Deus nos rege diante das suas orientações e daquilo que nos traz o quê? O fôlego de vida, aquilo que nos traz sentido para a vida. Então, quando nós entendemos que essas três áreas, elas estão conectadas em nós, precisamos cuidar sim de cada uma delas. E é nesse sentido que nós vamos compreender hoje. Então vamos começar com a primeira lição, que a mulher virtuosa, ela aplica na sua vida quando se trata da inteligência emocional. Você não vai ver aqui no texto falando sobre as emoções. Você não vai ver aqui no texto falando isso é inteligência emocional. Mas quando a gente pega aquele trecho e entende o sentido dele na passagem, nós vemos que isso está ligado, sim, ao controle de emoções. Isso está ligado a uma sabedoria espiritual, como nós estudamos ontem. Então, uma coisa sempre levará a outra. E o primeiro versículo que nós vamos ler é o versículo 13 e o versículo 15. Vamos ver esses dois versículos e ver o que eles trazem para a gente de orientação? No versículo 13, e só para ressaltar, eu vou ler na versão A Mensagem, tá bom? Mas você pode acompanhar na sua versão aí. O texto diz assim: ela compara os preços em busca dos melhores fios de lã e de algodão, e se alegra em tricotar e costurar. No versículo 15 diz: ela se levanta antes do amanhecer, prepara o café da manhã para a família e organiza o seu dia. E se a gente também olhar o versículo 17, fala assim: a primeira coisa que faz de manhã é vestir-se para o trabalho. Ela arregaça as mangas, ansiosa por começar. O que você enxerga de
conexão nesses 3 versículos que nós lemos. Você percebe que nos 3 versículos estão falando de ações, atitudes, atividades que essa mulher tem. Ela, quando vai costurar ou quando ela vai fazer ali os seus trabalhos manuais, ela procura, ela busca o melhor para que ela possa usar e fazer o seu trabalho manual. Quando ela começa o teu dia, né, o dia que ela tem ali para viver, ela não começa de qualquer jeito, ela começa se preparando. E também a gente percebe que ela tem um hábito de acordar antes de todos na casa, deixar o café montado, preparar o alimento para que todos possam ser alimentados e iniciar o dia de uma forma abençoada, uma forma agradável. Então, o que a gente pode ver nessa lição? Primeiro passo, a gente já percebe que essa mulher, ela tem em sua mentalidade hábitos muito bem estabelecidos. Ela não é aquela pessoa que faz o que tem para fazer. Ela faz conforme as estratégias que ela estabeleceu, que são corretas para a sua vida. Então, ela primeiro se prepara para o dia, depois ela vai lá, monta o café, prepara o alimento para sua família. Ela procura o melhor que ela tem para executar suas tarefas. Então, a gente percebe que essa mulher, ela não faz as coisas no automático. Ela é uma pessoa que pensa no que está fazendo. Então, aqui a gente já tem a primeira lição de uma inteligência emocional. Uma pessoa que tem domínio sobre os seus hábitos. E aí eu quero te perguntar, quais são os seus hábitos hoje? Você sabe? Você sabe qual é a sua rotina hoje? E quando eu falo de hábitos, de rotina, eu estou falando sim daquelas coisas que você costuma fazer todos os dias. Você pensa no que você vai fazer naquele dia? Você planeja suas ações? Você, quando vai executar um trabalho, você pensa como vai fazer aquele trabalho ou já está tão no automático que você nem está mais pensando no que você está fazendo? Você só está fazendo um trabalho automático. É muito interessante que ela tem prazer em tricotar, em costurar. É uma atividade, é uma tarefa dela, é um trabalho dela. Tanto é que se você ler mais à frente, você vê que essa mulher, ela trabalha com costura, a ponto dela produzir vestidos, roupas, vender essas roupas, ser um negócio para ela. Então, essa mulher, ela é da área da costura. Só que, pelo fato dela ser dessa área, ela sempre vai pensar em oferecer o melhor. Ela já não está aquela pessoa que está vivendo ali naquele trabalho, no hábito, na rotina automática. Ela pensa no que está fazendo. Então, o que me chama a atenção é que ela procura o melhor fio de lã, ela pesquisa, ela vê o que é melhor para ser usado e aí ela tem prazer no que faz. Uma pessoa que tem domínio das suas emoções, ou seja, que tem inteligência emocional, ela não é uma pessoa que vive no piloto automático. Ela é uma pessoa que não fica fazendo as coisas só porque tem que fazer. Ela pensa nas suas tarefas. Ela faz aquilo que tem que ser feito, não como se fosse um robô, mas como se fosse uma pessoa mesmo, fazendo aquela atividade, pensando nos detalhes e sempre como ela pode melhorar para entregar aquilo com excelência. E sabe o que mais me chama a atenção? É que ela faz tudo isso com prazer em seu trabalho. Por isso que eu quero que você pare para refletir. Hoje, você tem prazer no que você faz? Você tem prazer em cuidar da sua casa? Você tem prazer em executar o seu serviço? Você tem prazer em cuidar da sua família? Você tem prazer em servir a Deus? Em servir as pessoas com seus dons, com seus talentos? Ou você tinha prazer, mas hoje você já está fazendo isso totalmente no automático? Você já não está mais pensando no que faz. Você simplesmente ativa o modo automático da limpeza da casa. Ativa o modo automático de mãe. Ativa o modo automático de a profissional ali que está trabalhando. Mas não está fazendo mais com aquele prazer. Não está mais controlando seus hábitos e suas atitudes. Se você quer ser uma mulher virtuosa, você tem que sair do piloto automático. Assim como essa mulher que tem muito bem planejado o que ela vai fazer no dia, que ela se prepara para trabalhar e prepara as coisas para sua família, mas que ela tem prazer em tudo isso que faz, você tem que começar a avaliar a sua rotina e entender. Será que não está na hora de revisar a sua forma de trabalhar, a sua forma de se preparar para o dia e a sua forma de fazer suas tarefas que você tem se proposto a realizar? Comece a refletir sobre isso. Esse é o primeiro passo da inteligência emocional. Controlar os seus hábitos e a sua rotina para que não caia no piloto automático.
Uma outra coisa que a gente pode aprender com ela, isso a gente pode ver no versículo 19, que diz assim: ela é habilidosa nos serviços do lar e da família, proativa nas tarefas da casa. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela tem um pensamento com atitudes ligadas às suas ações. Então ela é proativa, ela pensa no que ela pode oferecer de melhor. Ela avalia aquilo que ela tem para fazer. Então comece a pensar, seus hábitos, suas atitudes, suas ações, elas são proativas? Elas são naturais? Elas vêm de um pensamento ou elas são totalmente mecânicas e automáticas? E aí a gente pode ver no versículo 29 e no versículo 30 a seguinte orientação: muitas mulheres têm feito coisas maravilhosas, mas você superou todas. O encanto pode enganar e a beleza logo desvanece. A mulher que merece admiração é a que vive no temor do Eterno. Olha só a conexão agora com a sabedoria espiritual. Por que essa mulher ela não vive no piloto automático? Por que essa mulher ela não fica com os hábitos entrando numa rotina fria e mecânica? Porque ela teme ao Senhor e ela sabe que tudo que ela faz não é só para as pessoas ou só para ela, mas para Deus. E se ela faz para Deus, ela faz com amor, ela faz com alegria, porque ela respeita, ela teme ao Senhor. E é interessante quando a gente para pensar que essas são palavras que ela ouve de seu filho, de seu marido, porque ela demonstra que faz tudo isso em amor. E o interessante é que no começo do 29 diz que muitas mulheres fazem coisas maravilhosas. Só que esta mulher aqui, ela não só faz coisas maravilhosas, ela supera. Tem muitas mulheres que sim, cuidam bem de suas casas, de seus filhos, têm os seus hábitos estabelecidos, mas elas estão fazendo porque tem que fazer. Elas estão fazendo porque é uma obrigação. Mas a mulher virtuosa, ela não faz só porque é uma obrigação. Ela faz porque ela tem prazer em servir a Deus através destas habilidades, através dessas responsabilidades. E isso liga ao que nós aprendemos ontem na sabedoria espiritual. Uma mulher sábia espiritualmente, ela usa os dons e as habilidades que Deus deu para ela. Ela administra tudo que Deus a confiou. Então agora você consegue ver a conexão entre ter inteligência emocional e ligar isso a uma responsabilidade de sabedoria espiritual. Olha como as duas coisas elas caminham juntas. Então comece a pensar, não é só fazer com excelência, mas é fazer com excelência para quem? Para Deus, porque é Deus que vai receber. E Deus, ele se importa não com o que você faz apenas, ele se importa com a intencionalidade do seu coração. E aí entra ter a inteligência emocional e também a sabedoria espiritual. Vamos continuar? Qual outra coisa que nós podemos aprender dessa mulher? Nós aprendemos que essa mulher, ela além da inteligência emocional dela, além de trazer esses pensamentos, essas reflexões sobre o que ela está fazendo, sobre seus hábitos, sobre suas atitudes, para que ela não entre no piloto automático, ela tem maturidade. A inteligência emocional traz maturidade para nós. Ela faz a gente sair daquela postura como se fossem crianças, que só quer fazer o que quer, que ficam chateadas quando algo não dá certo, que já quer desistir quando as coisas estão difíceis. A mulher que tem inteligência emocional, ela não entra nessas questões onde fica triste por qualquer coisa ou até mesmo para por qualquer motivo. Pelo contrário, elas são resilientes. Elas sabem lidar com as pressões. Elas sabem ouvir um não quando tiver que ouvir um não. E aí se conecta também com o espiritual, porque ela entende que quem cuida da vida dela é o Senhor e que Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Você quer entender melhor isso? Vamos ver no versículo 18. Olha o que o versículo 18 diz. Compreende o valor de seu trabalho e não tem pressa de dar o dia por terminado. Você compreende o seu valor? Você sabe quem você é? Você sabe o papel que você tem na sua casa, no seu trabalho, na sociedade? Você compreende o valor de quem você é? Porque essa mulher, ela compreende. E é por isso que ela não fica insegura. Por isso que ela não fica triste quando algo não dá certo. Porque ela sabe quem ela é. E ela sabe que uma frustração ou uma coisa que não deu certo não é significado de que ela não é valiosa ou de que ela não tem potencial.
Às vezes um negócio que não foi para frente não significa que ela foi incapaz, só significa que talvez não era o tempo daquele negócio ou porque ela precisava desenvolver outras coisas para que aquilo desse certo. Então essa mulher com inteligência emocional, ela vai entender que aquela frustração, na verdade, não é para ferir, é para ensinar. Então ela vai buscar entender o que eu posso aprender com essa frustração. E aí, com o aprendizado dessa frustração, ela muda seus hábitos, suas atitudes, ela pensa no que está fazendo e ela passa, então, a ter novos resultados. Consegue compreender isso? Mas quem não tem inteligência emocional, a primeira dificuldade já para tudo. Ai, não é pra mim, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sei qual é o meu valor. Porque a outra pessoa é melhor do que eu. Porque não compreende quem ela é. Mas essa mulher, ela identifica, ela sabe o valor de seu trabalho. Ela valoriza, então ela não tem pressa por dar determinado. Ela não tem pressa em terminar o dia e ter logo o resultado. Se ela tiver que demorar um pouco mais para que o resultado venha, ela vai esperar. Porque ela tem inteligência emocional. Ela não é aquela pessoa que fica esperando que as coisas aconteçam rápido. E aí conecta com o que a gente aprende no Espírito. Aqueles que esperam no Senhor são renovados todos os dias. Porque essa força não vem dela. Essa força vem de Deus. Então olha como mais uma vez a gente vê a ligação dos dois pontos aqui, né? O espiritual e o emocional. E se a gente vê no versículo 22 e 25, traz essa orientação para nós. Ela se veste de roupa de linho colorida e vestido de seda. E aí no 25 fala, e ela sempre encara o dia, do amanhã, com um sorriso. E quando abre a boca, sempre tem algo a dizer, importante para as pessoas. Olha que interessante. Esta mulher, ela se valoriza. Ela se prepara. Lembra que a gente viu que ela se prepara para o dia? Ela não se veste com qualquer coisa. Ela se veste com o melhor, porque ela sabe do seu valor. Ela tem a maturidade para tirar um tempo para ela. E muitas mulheres, elas se perdem aí, porque elas se sentem culpadas por se arrumar. Elas se sentem culpadas, muitas vezes, por ter que tirar um tempo para se cuidar. Às vezes fazer um investimento para que ela possa melhorar. E muitas mulheres não desenvolvem porque falta essa maturidade de compreender que sim, ela precisa investir nela também. Você como mãe, você não pode despriorizar o seu autocuidado, porque um dia o seu filho vai crescer, vai casar e vai sair de casa. E você continua sendo mulher, você continua sendo uma pessoa. Só que se você se esquecer, o que vai acontecer lá na frente? Você vai entrar, às vezes, até mesmo um quadro depressivo, porque perdeu toda a sua base de vida foi embora, porque agora o teu filho já tem uma vida, não depende mais de você. Então, se você não tiver a maturidade hoje, de começar a trabalhar seus pensamentos hoje, lá na frente você vai ter uma grande consequência. Então, você precisa aprender a organizar esses seus pensamentos, tirar essas crenças limitantes que te fazem acreditar que você não é merecedora, que você não pode, se você fizer isso, você está sendo egoísta. Não, essa mulher, ela se veste com o melhor. Ela põe roupa colorida, ela se veste com vestidos de linho, ela se prepara, ela sabe do seu valor. Ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela cuida do negócio, ela trabalha, mas ela também se cuida. Isso é maturidade, isso é inteligência emocional. Se conhecer e se valorizar. Tenha essa maturidade, assim como essa mulher tem. E aí a gente pode finalizar o nosso estudo de hoje trazendo a última lição, que vai desenvolver em você a inteligência emocional. E essa lição está atrelada ao controle das suas emoções. Tudo que nós falamos anteriormente liga a este último tópico, emoções. Como estão as suas emoções? Quem fala mais alto? A direção de Deus, a palavra de Deus ou suas emoções? Quem fala mais alto? As suas decisões, os seus objetivos ou a sua vergonha, o seu medo, a sua timidez? O que fala mais alto nas suas escolhas? Comece a pensar sobre isso. E aí a gente vai poder se inspirar no versículo 16 que fala assim: ela examina um campo e o compra, e depois, com o dinheiro que poupou, planta uma horta. E aí a gente olha lá no versículo 21 e no 26 e falam assim: ela se preocupa com a família quando ela não se preocupa com a família quando neva. Suas roupas de inverno estão todas consertadas e prontas para o uso. E no 26, e quando abre a boca, sempre tem algo importante a dizer. E sempre diz com toda a gentileza. O que nós vemos com esses 3 versículos aqui?
a gente percebe que essa mulher, ela sabe o que faz. Ela não toma as decisões na força das emoções. Então, quando ela vê uma oportunidade de negócio, ou uma oportunidade bate na porta dela, ela não vai fazendo logo. Ela examina. Você vê que aqui fala? Ela examina um campo, ela viu que é bom, ela viu que vai ser lucrativo, ela viu que vai ser importante, que vai dar para realmente fazer aquele investimento, ela vai lá e compra. Ela não compra porque ela achou bonito, ela não compra porque falaram para ela comprar. Não, ela examina. Ela não é emocional nas suas decisões. Outra coisa, ela não fica preocupada e ansiosa com o que pode acontecer com sua família. Não fica pensando só nas tragédias. Sabe por quê? Porque ela confia em Deus, porque a gente aprendeu isso ontem, a sabedoria espiritual. Mas além disso, ela também faz o que pode fazer para prevenir um problema sobre a tua casa, sobre a família. Então ela prepara os agasalhos para sua família, para quando vier a neve, vier o frio, eles todos estarem aquecidos. Ela trabalha com a prevenção. Ela se previne, ela é antecipada. A gente aprendeu isso ontem. Então essa mulher, ela não fica preocupada, ansiosa, com medo do que pode acontecer. Porque ela se cuida, ela prioriza o cuidado da sua família também. E por fim, a gente vê que quando ela abre a boca, ela não fala com as emoções. Ela fala com a instrução certa. Ela pensa no que vai falar. E quando ela abre a boca, ela sempre tem uma palavra de bênção. Então comece a pensar. Você tem sido uma pessoa controlada emocionalmente? Ou quando você abre a boca, você sai falando tudo que pensa, tudo que tá sentindo, sem controle nenhum, e aí depois você para e pensa, poxa, eu não deveria ter falado isso. Ai, como eu me arrependo por ter falado ou por ter feito aquilo. Então comece a analisar, para que você tenha inteligência emocional. As suas emoções não podem falar por você. As emoções não podem ser mais fortes do que o seu posicionamento em sabedoria espiritual e inteligência emocional. Cuide dessas duas áreas, porque essas duas áreas são as que vão te levar a viver de fato o posicionamento de uma mulher virtuosa e, consequentemente, ser uma mulher conquistadora. Ok? Conseguiu compreender? Agora vamos fazer a nossa oração? Deus, muito obrigada por essa palavra, por essa instrução. Estamos felizes, Pai, por aprender a Tua orientação e podermos, Pai, entender como aplicar nas nossas vidas. Minha oração, Pai, é que tudo que foi mencionado aqui possa ser realidade e ser trabalhado no coração de cada um, para que venhamos nos tornar realmente mulheres virtuosas, para realmente viver as conquistas que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim eu oro e eu agradeço em nome de Jesus. Amém. E para a gente finalizar, eu quero pedir para você que assistiu até aqui esse estudo e compreendeu que realmente desenvolver essa inteligência emocional é uma oportunidade de transformação na sua vida. Eu quero te pedir para você escrever uma frase aqui. E essa frase é: uma mulher com inteligência emocional não quer guerra com ninguém. Você pode comentar isso aqui? Pra gente meio que trazer esse entendimento. Uma mulher com inteligência emocional não quer guerra com ninguém, porque ela sabe controlar suas emoções. Então comenta isso, comenta essa frase aqui, pra gente fazer esse movimento. Convide mais pessoas para compartilharem e assistirem também essa dopamina. Tira o print, coloca nas suas redes sociais, me marca. Vou ficar muito feliz de ver que você está estudando as dopaminas. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!